gosto de dizer que sou um exemplo porque não sou. Eu tenho limitações, como tu terás as tuas. Obviamente que, ok, se calhar estou a diminuir um bocadinho a coisa. Sim, eu tenho limitações, tenho grandes limitações. Só que, no entanto, eu tento viver a vida que eu tenho. É aquela que eu tenho e não há outra. Portanto, eu tenho é que vivê-la da melhor maneira e daquilo que para mim faz sentido. Pode não fazer sentido para os outros. Bem-vindos ao nosso programa À Tona. Hoje com uma convidada muito especial. Se eu tivesse de a descrever numa palavra, seria tenacidade. Acho que é a palavra que lhe assenta que nem uma luva. Então, vamos conhecer a Karina Silva. Karina, olá. Olá! Muito bem-vinda. Antes de mais, obrigada por teres aceitaste logo. Muito obrigada, fiquei super feliz porque acho que tu és um exemplo de superação e acho que vais ser uma inspiração para muita gente. Então, a ver se eu não me engano, a Karina tem uma osteogênese imperfeita. Certo. É isso. Pronto. E tu vais-nos explicar fala-nos um bocadinho de ti, explica-nos o que é esta osteogênese e fala-nos um bocadinho do teu percurso. Olha, Sónia, primeiro eu tenho 32 anos e sou editora de vídeo na SP Televisão, onde também trabalhas. Exato. Nós conhecemos-nos lá já há uns anos. Sim, há 6 anos. Vai fazer 7 este ano, ainda falta um bocadinho. E, portanto, ora bem, eu tenho uma doença que se chama osteogênese imperfeita. É uma doença de nascença, é genética. E, portanto, o que é esta osteogênese imperfeita? É uma doença, é um erro genético do qual faz com que o meu colagênio, no desenvolvimento do meu colagênio, ele venha com um erro genético e, portanto, tudo aquilo que no corpo necessita do colagênio, e principalmente no meu crescimento, visto que está desde o início, é afetado, portanto, ossos, articulações, e depois pode afetar uma série de outros órgãos, mas nem em todos os casos, existe vários graus, portanto, mesmo que eu tenha ao meu lado neste momento uma pessoa que tenha o mesmo grau que eu, não quer dizer que a doença se manifeste exatamente da mesma maneira. Pode afetar vários órgãos. Diz-me uma coisa, não é degenerativa? Não é degenerativa, embora faça com que a parte óssea, muscular, esteja mais, como é que eu te explicar? Seja uma degeneração mais precoce, não é? Porque desgasta mais facilmente. Enquanto tu tens um desgaste normal em que quando chegares à menopausa terás as tuas dificuldades como todas as mulheres, umas pessoas mais do que outras sempre, obviamente, há pessoas que desenvolvem osteoporose e há outras que não. Exato. No meu caso, e para ser muito específica, por exemplo, eu neste momento já tenho considerado uma osteoporose aos 32 anos, por causa da doença, no qual me vai fazer com que, quando eu chegar à idade, se chegar à idade da menopausa, por exemplo, é tudo muito mais difícil, e por isso é que há uma degeneração mais rápida
do corpo, obviamente, em todos os sentidos, principalmente a nível articular, é neste momento aquilo que eu mais sinto. Ok. Em termos de o que é que eu posso apresentar mais? Então, sou editora de vídeo, eu venho de Vila Nova de Gaia. Sim, é uma mulher do Norte. Exatamente. Uma mulher do Norte que nasceu na Venezuela. Exatamente. Sim. Nasci na Venezuela em 88, só que estive lá, imagina, eu nasci em dezembro, no início do mês, a 8 de dezembro, e a minha mãe, os meus pais decidiram voltar, não sei o dia, mas em fevereiro de 89, portanto 3 meses nem isso depois de eu nascer, porque começou lá uma revolução nessa altura, e então eles decidiram abandonar o país e portanto não o conheço. Eu nasci lá, mas não o conheço de todo. E pronto, para mim o meu país é sempre Portugal e Vila Nova de Gaia é onde eu passei grande parte da minha vida, embora esteja em Lisboa já há 6 anos. Ok. Tu tinhas o sonho de trabalhar em televisão? Ui, sim. Vou só desligar aqui uma coisinha que está a fazer barulho. Okay. Sim, eu tinha... Como é que é de explicar? Eu, por esta doença, a minha vida gira sempre um bocadinho e muito, aliás, muito em volta da doença, não é? Obviamente. Eu, por ter a patologia que tenho, e portanto, no início foi muito mais complicado, até mais ou menos à altura da puberdade, era uma doença que me fez fraturar muito. Eu fraturava muito, principalmente os fémures, e isso implicava eu estar longos percursos em recuperação, portanto, na cama ou então o mais imóvel possível. Com isto, o que é que eu te quero dizer em relação ao sonho da televisão? Eu via muita televisão, a internet não era de todo ainda o meio mais usado, e portanto eu via muita televisão e muitas telenovelas brasileiras. Sim. E a Globo, para mim, sempre foi. Eu era miúda e eu falava com a minha avó. A minha mãe nunca foi muito de ver telenovelas, mas a minha avó via tudo e era tipo o tema de conversa era a falar da novela que deu ontem à noite. Então eu falava muito de novelas, eu via muito novelas brasileiras. E com isso, eu não te sei explicar, mas eu tinha um fascínio pela televisão. Desde muito pequenina que eu sempre tive o fascínio pela televisão. Nomeadamente, e eu vou dizer aqui o canal, e portanto não me interessa, que é por acaso o canal para o qual trabalhamos, mas não é por isso que eu vou dizer. Eu via muita SIC, muita SIC. E principalmente porque tinha a novela brasileira lá, não é? Sim. E portanto eu via muita SIC e tudo que era aqueles programas de dar o por trás das câmaras, e que hoje, por exemplo, temos um programa que se chama O Especial. Eu via aquilo tudo porque me fascinava, mas se eu pensasse em alguma vez de o que é que eu quero ser quando for grande, eu via aquilo e tinha um fascínio e gostava muito, mas eu não tinha uma noção do que é que eu queria fazer, porque eu também não tinha ninguém que trabalhasse na área, e eu não sabia bem o que é que era este fascínio, eu só gostava daquilo. Pronto, toda a vida ouvia a minha avó a dizer-me que a minha enxada ia ser a caneta. Então, para mim, isto era a ideia de que, visto que eu tenho uma incapacidade física, portanto, eu só iria poder trabalhar em algo que tivesse a ver com escritório, com de administração, Sim. administrativo. Sim. Diz-me uma coisa, pela tua condição física, tu sempre tiveste a ideia que tinha de ser um trabalho de secretária, não é? De secretária quer dizer trabalhar numa secretária, sentado. Algo sentada, assim, porque eu sempre ouvi a minha avó dizer que a minha enxada ia ser a caneta. Okay. Portanto, e um bocadinho por ter essa formatação mental, que acaba por ser uma formatação, eu acabei por levar o meu percurso académico, a minha formação, um bocadinho para aí, inicialmente. E eu continuava a ter o gosto pela televisão, mas na altura nem pensava que aquilo poderia ser uma possibilidade. Ainda para mais, eu tenho a incapacidade que tenho e estou em Gaia, as novelas e a televisão passa-se em Lisboa, portanto nunca ponderei, quer dizer, eu vou dizer uma coisa, que é,
eu estava ainda a fazer formação na área administrativa quando eu muitas vezes dizia à minha mãe, um dia vou viver para Lisboa, mas eu não diria, eu não dizia aquilo muito a pensar que ia trabalhar em televisão, eu não sabia bem o que é que eu ia fazer, mas eu dizia que eu ia para Lisboa, eu sempre tive um fascínio pela cidade de Lisboa. E naquela altura provavelmente só tinha vindo cá uma vez, portanto são aquelas coisas que tu não tens explicação, que só tens aquela vontade. Diz-me uma coisa, e como é que tu decidiste ir para a faculdade quando decidiste, tiraste o curso na Católica, certo. não foi? Quando tu decidiste, como é que tu decidiste tirar o curso de audiovisual? Como é que chegaste até aí? Então foi por aí, porque eu fiz o meu percurso administrativo, portanto, começo a fazer um estágio de um ano, fiz um estágio de 1 ano e uns meses no centro de saúde da zona onde eu vivi, de uma coisa que eu também gostei muito, porque eu gosto de comunicar e gosto de falar com o público, portanto aquilo foi uma experiência extraordinária. No entanto, e estava longe o audiovisual. No entanto, há aí uma altura que o estágio ia acabar e, portanto, era a parte de contratação. Só que eu não tinha o 11º ano. E é aí que os contratos para a função pública eram mesmo necessários o 11º ano. E a única solução era, para eu poder ter um emprego melhor, eu tinha mesmo que fazer a equivalência. Portanto, eu tinha mesmo que ter o 11º e o 12º ano, era o ideal. Então aí eu bati com a cabeça na parede, não é? E ok, eu tenho mesmo que estudar, continuar a estudar e acabar esta parte da formação. Okay. Quando eu decido aí fazer o EFA, Educação e Formação de Adultos, que não sei se ainda existe, eu faço os 3 anos, o 10º, 11º, 12º em 2 anos, à noite, e aí, já mais ou menos a meio do percurso, depois de 1 ano daquilo, eu começo a meter na cabeça, porque até ali, quando eu começo isto, eu penso, ok, vou fazer só a equivalência e depois vou voltar à parte administrativa, vou tentar entrar para a função pública outra vez e vou continuar aquele caminho que eu comecei. No entanto, é aí nessa paragem que eu faço 2 anos para fazer a equivalência que qualquer coisa que bate e a minha mãe começa a dizer, mas porquê que não segues e não vais para a universidade? Porque eu até ali era um bocadinho de preguiça, era um bocadinho de eu não quero mais estudar, eu não quero ir para a universidade, para que é que eu vou para a universidade? Eu tenho um curso profissional. Diz-me uma coisa, tu nessa altura já tinhas cartas, já conduzias? Não, portanto, eu estava nessa altura, quando eu fiz a Educação e Formação de Adultos, eu tinha 20 anos, eu tiro a carta aos 21, entre os 20 e os 21. E o teu carro é um carro adaptado? Exatamente. Portanto, se não até ali a minha mãe sempre foi a minha, para além de mãe, assistente pessoal, e foi a minha motorista a vida toda, não é? Até ali, então, mas o objetivo era sempre tirar a carta, sempre foi. Okay. No entanto, porque a carta para ti é uma independência, não é? A carta não é só a carta, é o carro, não é? Porque a carta não serve de nada se eu não tiver o carro. Claro. Mas tipo, a possibilidade de eu conduzir veio alterar a minha vida a 200%, porque embora eu tenha a minha mãe, e a minha mãe a minha mãe nunca me prendeu de nada, e sempre que eu queria ir a algum lado a minha mãe o permitiu e sempre me levou e incentivou. No entanto, a carta traz uma liberdade de eu poder fazer ainda mais e sozinha. Portanto, então, para terminar aquela parte que é, eu estou a fazer o EFA e a minha mãe começa-me a questionar porque é que eu não continuo. Eu estou ali já numa fase em que eu já estou a ter quase o carro, eu tirei a carta nessa altura, eu ainda estava a fazer o EFA, Educação e Formação de Adultos, quando eu tenho o meu carro, o meu primeiro carro e a primeira vez de carro na vida. Portanto, eu começo a pôr a possibilidade de ir para a faculdade, começo-me a preparar para os exames e vou à procura de uma universidade. Optei pela Católica por vários fatores, que é privada, acabei de pagar o ano passado, portanto foram 6 anos a pagar o curso. Foi tipo o sonho da ESP e da televisão, foi aquilo que me pagou o curso que eu fiz há 6 anos atrás, há 7 anos atrás. E portanto, eu lembro-me perfeitamente, Sónia, que eu estava no carro, dentro do carro da minha mãe, quando ela me diz vai para a universidade, experimenta, e eu disse-lhe, eu estava no banco de trás e só lhe disse isto: se for para ir para a universidade tem que ser para algo ligado à televisão. Aquilo saiu-me naturalmente, género,
se eu for fazer uma formação académica, tem que ser, posso não ir trabalhar para a área, mas eu tenho que ir fazer algo ligado à televisão. E foi aí que eu fui procurar. E começa toda aquela coisa que eu nunca na vida pensei que hoje estivesse a falar para ti e fizesse parte da empresa para a qual eu trabalho. Sim. Não, eu acho incrível porque o facto de tu teres limitações físicas nunca te limitou a nível de acreditares que era possível. E aí também a tua família também tem um papel muito importante, porque nunca te limitou e sempre te disse para tu ires atrás daquilo que querias. Acho que também é importante falarmos disso. Eu vivia numa zona, não é nenhuma aldeia, aquilo é uma freguesia, portanto ainda é grande, é a maior freguesia de Vila Nova de Gaia, mas eu sempre tive um crescimento um bocadinho fechado, não é? Eu não fazia Sim. os mesmos que os outros meninos, o que os outros jovens faziam, portanto eu sempre fui um bocadinho mais fechada. Mas a minha mãe, mas embora que eu sempre tive este espírito assim um bocadinho, se calhar indomável é um bocadinho forte, mas é assim um bocadinho. Eu nunca olhei como a cadeira ou a deficiência fosse algo limitador. Portanto, tive limitações, claro, mas eu tentava, e obviamente que eu acho que também é preciso dizer, e é importante, que eu acho que as pessoas às vezes não têm essa noção, que é nós, pelo menos falo por mim, mas eu acho que na maioria das pessoas têm capacidade, também fazemos e temos esse discernimento e essa capacidade de fazer um bocadinho de sonhos, de criar sonhos, também ao limite daquilo que nós achamos que é possível, não é? Eu não eu não crio aqui um objetivo de ir fazer a pé a Europa, porque eu nunca lá vou fazer, não é? Por exemplo, obviamente que depois há coisinhas, por exemplo, eu quando dizia que vinha viver para Lisboa, eu nunca pensava, eu era mais nova, eu nunca pensava como é que aquilo era possível, como é que eu ia sozinha pegar em mim uma cadeira de rodas e mais não sei quantas coisas e ir viver sozinha para outra cidade. Nunca pensava na logística da coisa. Eu dizia porque eu tinha vontade de o fazer. A logística é muito complicada no início, obviamente, mas nunca me limitei por isso. A minha mãe sempre foi o braço direito, o esquerdo, a esquerda, a perna direita. A minha mãe, a vida deu-lhe a pancada de ter uma filha com uma deficiência que e é uma doença rara, portanto, agora é um bocadinho menos, mas ainda continua a ser, e no início era muito raro. A minha mãe foi acusada na altura no hospital de violência ou de descuido de eu ter caído de umas escadas abaixo, por exemplo. Isto porque tu partias muito, os teus ossos estão frágeis, não é? A minha avó, a minha mãe a mudar uma fralda, eu começava a chorar e eles não imaginavam, mas era um fémur partido, por exemplo. E a doença é descoberta aos 8 meses de idade, portanto, até ali a minha mãe tinha para ela uma filha completamente saudável e normal. A doença manifesta-se assim, a partir da fragilidade. Há casos, por exemplo, já nascem com membros fraturados, no meu caso isso não aconteceu, e portanto, pronto, aos 8 meses de idade começa a surgir os primeiros sinais e as primeiras fraturas, até que depois uma enfermeira no hospital, sem querer, não é? Porque é assim que aquilo acontece, me fratura uma perna, penso eu, e é aí que os médicos começam a perceber alto, isto afinal não é bem assim, portanto vão à procura e encontram a patologia da qual eu tenho, eu sofro. A minha mãe sempre foi enfermeira, foi tudo, portanto, mas no entanto, a minha mãe, quer dizer, a minha mãe no início era, porque eu era extremamente frágil, extremamente frágil. Eu fraturei muitas vezes. A minha mãe foi enfermeira a tempo inteiro durante muitos anos. Qualquer coisinha ela já sabia o que era fraturar, a minha mãe sabia pegar em mim como ninguém, e tendo eu um fémur partido. A minha mãe sabia imobilizar a minha perna quando sabia que aquilo provavelmente era uma fratura, portanto, e a minha mãe também nunca pensou que era possível algumas das coisas que eu hoje atingi ou conquistei, portanto, eu acredito, a minha mãe acreditava que eu era forte, essas coisas todas, mas uma coisa é seres forte para aguentar as diversidades que a vida te vai dando,
outra coisa é aguentar as adversidades e ainda fazeres mais. Portanto, muitas Sim. das pessoas não imaginavam. Sim, porque tu pegaste num carro e vieste para Lisboa a entregar currículos, certo? Eu faço assim umas coisas. Portanto, eu já tinha carro, eu licenciei. Depois, eu sempre queria vir para Lisboa. E a área audiovisual no Porto também não é assim nada de extraordinário. Não há muitas possibilidades. E eu, lá vou eu, parece que estou aqui com um patrocínio da SP Televisão aqui, mas não tenho. Não tem nada a ver. Trabalho muito para ganhar o meu ordenado. Mas é verdade, e eu tenho que dizer. Portanto, e já o disse, e quando entrei fiz questão de dizer a quem me recebeu muito, muito bem na empresa, que é, eu sempre quis vir para a SP Televisão. Eu estava a fazer o meu curso e eu já dizia aos meus colegas, não acreditava, mas dizia que eu adorava ir para a SP Televisão. Se me perguntares porquê, era a empresa que eu me via a trabalhar e da qual eu tinha sempre um fascínio por novelas. Eu sempre tive, não sei porquê. Acho que foi muito da minha construção de menina e, portanto, aquilo ficou muito enraizado. Produto de novela, pronto. Agora, a questão aqui é, eu dizia na universidade que queria ir para a SP Televisão, dizia aos meus colegas... E toda a gente dizia, é doida. Não dizia que é doida, muita gente no curso, durante toda a minha turma era muito grande, e muitos eram para cinema, toda a gente tinha muito sonho de ir para fazer cinema, para trabalhar para fora, e alguns para televisão, pronto. Eu não sei como estão agora muitos dos meus colegas, mas sei que há algum tempo atrás muitos deles não estavam a trabalhar na área, porque é muito difícil, somos um país muito pequenino, e portanto o mercado não é assim tão grande, e não tinha, na altura o meu ano, tínhamos muitos alunos, eu não sei quantos, mas eram muitos alunos, e portanto o mercado não conseguiria absorver aquela gente toda. E eu nunca na vida, ainda para mais eu com a incapacidade que tenho, nunca na vida pensei alguma vez que eu iria hoje estar aqui há 6 anos atrás e que consegui entrar e continuo, e portanto nunca pensei nisso. Mas eu continuava a acreditar não era acreditar, eu continuava a pensar eu queria, eu gostava, eu queria, e portanto eu tentei, do género, tentei sempre. Até que o meu primeiro currículo é para os recursos humanos da SP Televisão. Portanto, o primeiro, eu pensei de género, juro-te, isto é muito verdade, e se forem, eu tenho provas dos meus e-mails guardados. Eu acabo o curso em julho, para aí, mais ou menos, aquilo acaba, depois há as provas finais e não sei o quê. E eu tive que fazer um tratamento dentário, e portanto optei por fazer o tratamento e não meter currículos. Portanto, eu passei ali um agosto e um setembro a fazer tratamentos dentários e não pus currículos. E disse, ok, eu em setembro começo a pôr. Eu acho que até em outubro. E o meu primeiro currículo é para a SP. Acreditava eu que aquilo era muito fácil. E que, achavas que aquilo era logo, pronto, iam-te chamar e ficavas não era chamar, era... é uma verdade, e tu sabes bem disso, que é muitas empresas em Portugal não respondem. Não respondem, porque também não têm capacidade de absorver os funcionários todos, as pessoas todas, mas muitas empresas não respondem. E isso muitos jovens sofrem isso. E eu mandei dezenas e dezenas de currículos e tive para aí 10 ou 15 respostas. Portanto, a minha questão foi, eu mandei o primeiro currículo e pensei, ok. Depois não tive resposta. E depois ok, e agora como é que eu faço? Não conheço ninguém. Decido vir para Lisboa de carro com uma amiga, vim eu, a minha mãe e uma amiga no meu golfezito e viemos as 48 horas para Lisboa durante a semana, com vários currículos impressos e cartas escritas, já com as empresas que achávamos que íamos conseguir parar em todas, com o mapa, todo muito bem desenhadinho, com o GPS, tipo, tudo muito preparadinho. Entregamos imensos currículos e só fomos recebidos pai, assim, pessoalmente por 2 empresas. Foi tipo uma coisa extraordinária. Mas aquilo foi cansativo para mim, porque eu nunca tinha conduzido tantas horas. Eu fiz Porto-Lisboa e depois em Lisboa andei por Lisboa toda em arredores e tipo Sintra e não sei o quê, fiz tudo. Eu fiz tanto quilómetro em 48 horas. Tanto quilómetro. No fim eu ia-me embora
eu ia de rastos, cansada. E com a sensação de que não vai dar em nada, estás a ver? Além do dinheiro que eu gastei, porque eu estava desempregada, eu tive 1 ano desempregada. Foi precisamente 1 ano. A minha vida é muito assim, eu estou 1 ano desempregada, entro para a ASP, estou 2 anos com o cargo de assistente, 2 anos certinhos com o cargo de assistente, sou convidada para editar e, portanto, foi precisamente quando fiz 2 anos de assistente que eu passo a editora. Portanto, eu estou sempre assim em blocos certos, portanto, e acho isso engraçado. Pronto, a ESP depois surge de uma outra maneira e acaba por acontecer. Tipo, eu achava que ia para outra empresa, porque já tinha. Tu, entretanto, já estavas no processo de recrutamento noutra empresa. Exatamente, não vale a pena dizer o nome, mas sim, não vale a pena. E então eles foram estupendos. A pessoa foi uma das pessoas que me recebeu quando eu vim entregar currículos pessoalmente, e a pessoa recebeu-me na empresa, e é uma empresa grande também, como tu também sabes. É uma empresa grande. A pessoa que me recebeu não me conhecia de lado nenhum. Deu-me imensos conselhos para uma novata que não fazia a mínima ideia de onde é que se estava a meter. E na altura também ele não podia fazer nada, não é? Porque não se contrata uma pessoa assim. Aquilo ficou ainda assim em stand-by durante algum tempo. Eu continuei a mandar muitos currículos. A ESP também eu continuava a tentei de outra maneira, que foi muito engraçado a maneira como eu o fiz, sem eu ter a mínima noção de se aquilo ia resultar ou não. E portanto, mas na altura, quando eu estou mesmo a desistir, eu estava prestes a desistir do audiovisual. Eu não ia deixar passar mais de 1 ano desempregada, porque não, eu estava a perder-me, não é? Porque eu pus o limite de 1 ano. Se eu não conseguisse nada na área, eu continuava a fazer casamentos, eu sempre fiz edição de casamentos. Foi isso que me permitiu ter algum dinheiro nesse ano, por exemplo, para vir cá entregar currículos e outras coisas. Tipo, foi com isso que eu ia juntando algum dinheirinho. Também não tinha muita experiência profissional e, portanto, não era assim tão bem paga no mercado. E, portanto, eu sempre tentei não estar parada, mas eu não podia estar 1 ano, mais de 1 ano desempregada. Então, pronto, estou mesmo a acabar esse limite quando me surge o convite do meu chefe de pós-produção, na SP, para eu vir cá, para eu vir à SP. Vim num dia de calor, entro pelo nosso portão e penso, eu estou aqui, como é que isto é possível? Eu não acredito, eu não sabia se ia ficar ou não, mas eu estava de género, por favor, tipo, eu cheguei aqui, para mim já era uma conquista enorme, e naquele momento eu percebi ali na entrevista que eu tinha a possibilidade de ficar se eu quisesse. Nem eu sabia se eu queria ficar, porque uma coisa é tu sonhares, outra coisa... Eu percebo, porque eu também já tive esse tipo de experiência, que é, tu queres muito uma coisa e depois quando aquilo efetivamente acontece, tu até ficas assim, nem sabes muito bem como é que há de reagir, não é? Depois depende de ti a decisão final, não é? Naquele caso, de género, havia a possibilidade, e depois era, queres? Não é isto que tu queres, vieste até aqui é porque queres. E eu, não me disse isto, não é? Eu é que era a minha cabeça a pensar, se chegaste aqui, tens a possibilidade, ok. E aqui, o meu sim implicava começar um emprego, que na altura foi um estágio de 3 meses. E mudares a tua vida toda. E vir de malas e bagagens. E depois eu tenho uma deficiência, e depois eu tenho que... não tinha casa, não tinha nada, a casa tinha que ter mínimas condições. É tudo uma logística muito mais complicada, porque até ali tu ias sonhando, mas quando acontece é que tens que pôr mãos à obra e tu ficas tipo, e agora? E depois mudei a vida à minha mãe, porque fiz com que a minha mãe também tinha essa possibilidade, não é? Mas fiz com que a minha mãe abdicasse algum tempo da vida dela em prol da minha. Ela já tinha abdicado a vida dela a vida toda porque sempre tratou mais de mim do que dela. Independentemente se devia de ser assim ou não, eu acho que quando é-se mãe e quando se gosta, a minha mãe tinha isso como missão. Agora era diferente. A minha mãe estava na casa dela, na vida dela, e tinha o círculo dela, não é? Eu de repente digo, não, mas olha, eu quero ir até Lisboa, achas que podes ir comigo? E do género, não era só passar 15 dias, era 3 meses no mínimo.
E a minha mãe veio, mas não acreditava, a minha mãe não dizia, a minha mãe ainda hoje é que diz isso, que é, quando eu dizia em casa, há muitos anos atrás, eu um dia queria viver para Lisboa, a minha mãe diz-me, que a minha mãe sempre me disse, sim, 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 sim. Um bocadinho desmotivador, mas nunca disse que não. E a minha mãe hoje conta-me que naquela altura nunca acreditava, porque era uma coisa que ela não imaginava que eu Sim. fizesse. Pronto, então há 6 anos atrás lá lhe pedi para ela vir comigo e ela veio, porque também não imaginava que isto ia ser uma coisa que ia durar. E Ela que ia chegar a editora, não é? Com um contrato firmado e... eu acho é que ela não duvida que eu sou capaz, só que eu acho que ela achava que se calhar eu desistiria, ou que do género, eu acharia que se calhar não, que eu queria voltar à vida anterior, ou uma coisa assim do género, ou que eu sentiria algum tipo de incapacidade ou alguma coisa que me fizesse acabar por voltar, porque ela sabia que eu sou eu sou bastante aventureira, mas depois eu criar raízes, até eu muitas vezes duvidei se era aqui que eu devia estar, ou no entanto as coisas continuaram e eu lutei sempre, porque eu entrei na SP com o objetivo de eu tenho que ser editora, eu quero ser editora, portanto não havia essa possibilidade. E E aliás, tu deixaste logo muito claro isso na tua entrevista. sim, Chegar a editora. quando eu entro na entrevista, o Miguel, o meu chefe, chama-me para assistente. Só havia essa possibilidade. E hoje eu digo-te que só faz esse sentido, só faz sentido assim, porque eu não tinha experiência profissional. Eu tinha acabado de sair da universidade há um ano e edição de televisão e edição de ficção, eu não tinha experiência e, portanto, acho que fez todo o sentido eu passar pela assistência. É o primeiro nível e, portanto, para mim foi importantíssimo, foi importantíssimo. Se me perguntares que ali a meio do meu percurso, foram 2 anos, a meio do meu percurso eu já estava a desesperar e a pensar, se calhar não vou lá chegar, porque depois também não depende só de ti, depende muito de ti, mas depois depende da possibilidade da empresa ter essa vaga, não é? Do género. Claro. E portanto eram muitos fatores e havia o primeiro ano tudo bem, mas ali o segundo ano muitas vezes eu pensei, mas eu vou-me embora porque eu não quero passar a minha vida toda a ser assistente, não é que não seja uma profissão, para mim foi muito importante, mas não era aquilo que me satisfazia, portanto não era ali que eu queria estar a vida toda. Se tivesse que se calhar provavelmente fazer mais um ano eu tinha feito, mas muitas vezes questionei-me eu mudei a minha vida toda e vou ficar assim, não quero. Eu lutava para aquilo, eu sempre trabalhei para que o meu trabalho ficasse bem feito. No entanto, eu também trabalhava com a motivação de mostrar a quem me dirigia que eu era capaz de fazer mais. Okay. E, portanto, pronto, foi isso que transpareceu, ainda bem, e consegui essa possibilidade. Sim, e diz-me uma coisa, hoje em dia a tua mãe ainda vive contigo ou tu vives sozinha? Pronto, a minha mãe ainda vive comigo, principalmente porque da pandemia, e no início agora da pandemia a minha mãe apareceu-lhe uma doença renal e ela estava cá e foi para as urgências do Santa Maria e portanto ficou a ser seguida cá. E neste momento está bastante melhor, mas ainda continua a ser seguida, ainda está numa fase assim que ainda é de ver se aquilo continua a correr bem ou não, e pela pandemia ela continua cá. No entanto, eu tenho uma assistente pessoal porque estou inserida num projeto piloto de vida independente a nível nacional. Okay. Somos poucos casos, quem me dera que fossem todos, e é para isso que estamos a trabalhar e a seguir em frente, que é para ver se o governo decide fazer com que isto seja um direito de todos, à imagem de muitos outros países que já o têm. Portanto, eu faço parte do projeto piloto e tenho a sorte, sou uma privilegiada nesse sentido, candidatei-me e eu acho também um bocadinho pela história que tenho e não é pela história da doença, é pela história daquilo que eu fiz com a minha vida, que é o ter mudado, e dependia muito eu ter uma assistente pessoal de eu poder continuar aqui, porque na altura eu não sabia que a minha mãe ia ficar doente, mas a minha mãe não quer ficar aqui, a minha mãe não é o objetivo da vida dela viver a vida toda aqui, ela gosta, mas não é a casa dela, não é, ela está aqui por mim, não é? Esteve aqui durante muito tempo por mim. Portanto, o objetivo dela era voltar.
E a assistente pessoal trouxe isso, trouxe-me, primeiro, a liberdade de não é a mesma coisa que ter a minha mãe, do género. Uma assistente pessoal é as minhas mãos, mas eu sou mais livre, não é? Porque tendo uma mãe, tu vives um bocadinho, embora eu sou maior de idade, mas temos que conjugar, é como partilhares a vida a dois, não é? Um bocadinho sempre tentar ir ao encontro da outra pessoa, e com uma mãe é igual. Com a assistente pessoal, não. É só eu e eu. A assistente pessoal está para me auxiliar naquilo que eu quero fazer, ou onde eu quero ir, ou, embora eu seja bastante independente e tenha sorte disso, há coisas que eu não consigo fazer todo sozinha, nomeadamente ir às compras, por exemplo, algumas tarefas de casa, e principalmente porque tenho uma casa em Lisboa, e como tu deves saber, obviamente é muito difícil encontrar casa com uma renda minimamente acessível, que são rendas absurdas, e juntas a isso tudo, não ter obstáculos. Então, eu vivo numa casa que é um apartamento, que é um resto de chão, mas do lado da entrada é equivalente ao primeiro andar, portanto, eu todos os dias subo cerca de 12 degraus. E isso é uma limitação, é uma dificuldade que todos os dias eu tenho. E pronto, sem assistente pessoal eu não conseguia de todo fazer algumas tarefas, principalmente, por exemplo, por causa dessas escadas ou por causa de algumas limitações arquitetónicas que te faz com que não consigas ser mais independente ainda. Mas o objetivo é a minha mãe poder voltar à sua casa, isto se o projeto piloto continuar, porque o projeto piloto acabará e se o governo não o transforma em algo mais definitivo, ficamos todos sem assistente pessoal. Ok. Olha, também já estamos a acabar. Okay. Olha, muito obrigada, Karina. És um exemplo de que temos que acreditar, sempre. Não, eu acho que, desculpa, vou-te só interromper aqui uma coisa que gostava de dizer, que é, não é o exemplo, eu não gosto de dizer, que sou um exemplo, porque não sou. Eu tenho limitações, como tu traz as tuas, obviamente que, ok, se calhar estou a diminuir um bocadinho a coisa, sim, eu tenho limitações, tenho grandes limitações, só que, no entanto, eu tento viver a vida que eu tenho, é aquela que eu tenho e não há outra, portanto, eu tenho é que vivê-la da melhor maneira e daquilo que para mim faz sentido, pode não fazer sentido para os outros. E encontrar soluções. Exatamente, e é como qualquer outra pessoa que provavelmente encontra alguma limitação numa outra coisa qualquer e vai atrás de uma solução para ela. Agora, que existe pessoas, e é verdade, que têm pequenos obstáculos e que daí fazem um grande problema e que às vezes se encostam e não resolvem, sim, é verdade que agora eu acho que é um bocadinho, não tem a ver com a deficiência ou com a incapacidade, tem a ver um bocadinho com o espírito da pessoa. Então, sim. Tem a ver com a mentalidade e com a tua força interior. Acaba por ter a ver com isso. Eu tenho feito várias entrevistas e com vários exemplos do que eu considero pessoas que são uma inspiração por diversos motivos. E por isso é que eu acho tão interessante também estar a fazer este programa, porque não são só as limitações físicas, são pessoas com limitações físicas e são imensas histórias. Depois vais ver. Vou ver todas. Olha, muito obrigada pela tua disponibilidade. Vou-te dar uma sugestão de viagem quando a pandemia for embora. Sim. Para o teu projeto. Sim. Que vais ao Brasil, vais ao Projac, à Rede Globo, e levas-me contigo. Ok. E vamos fazer uma visita guiada. Com o jeitinho pedimos ali ao Ricardo Pereira para nos dar uma visita guiada à coisa, e era um excelente conteúdo para ti e uma concretização de um sonho para mim. Não. Sim, acho que devias de falar sobre isso na SP Televisão. Sugestão. Pronto, é uma ótima sugestão, o Projac. Ok. Não é? Eu acho que este é ótimo. Conteúdo. Tem conteúdo e está relacionado com o nosso trabalho, portanto. Exatamente, e com viagens para ti. Tudo. Olha, muito obrigada. Já não nos vemos fisicamente já há algum tempo. Pois não. Encontramos-nos um dia destes lá no corredor, que posso te atropelar. Um dia destes. Fez feio. É verdade, ias-me atropelando. As coisas também têm que ser ditas.
É verdade, porque a Karina anda ali na cadeira a alta velocidade, é verdade. E contra a mão, muitas vezes, não é? Que agora temos um sentido, eu às vezes vou contra. É verdade. Obrigada Olha, pelo convite, Sónia, muito obrigada. muito obrigada, fica bem. E vocês espero que tenham gostado e encontramos-nos na próxima semana. Adeus, Karina. Beijinhos. Obrigada.